Num princípio, o Eterno criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da profundeza, e o vento do Eterno movia a face das águas. E disse o Eterno: surge a luz, e a luz surgiu. O Eterno viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. E o Eterno chamou a luz dia e a escuridão noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse o Eterno: tem uma vastidão no meio das águas, e tem a separação entre águas e águas. Fez Elohim a vastidão, e separou as águas que estavam debaixo da vastidão das águas que estavam acima da vastidão. E assim foi feito. O Eterno chamou a vastidão Chamaim. Veio a tarde e depois a manhã, o segundo dia. E disse o Eterno: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou o Eterno a parte seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu o Eterno que era bom. E disse o Eterno: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua linhagem, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi feito. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua linhagem, e árvores que davam fruto, qual tinha em si a sua semente segundo a sua linhagem. E viu o Eterno que era bom. Veio a tarde e depois a manhã, o terceiro dia. E disse o Eterno: tenha luminares na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares na vastidão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi feito. E o Eterno fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E o Eterno os pôs na vastidão dos céus, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e a escuridão. E viu o Eterno que era bom. Veio a tarde e depois a manhã, o quarto dia. E disse o Eterno: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra na vastidão dos céus. Criou o Eterno as grandes criaturas aquáticas, e todos os seres viventes que se moviam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas linhagens, e toda ave alada segundo a sua linhagem. E viu o Eterno que era bom.
Por conseguinte o Eterno os abençoou, dizendo: reproduzam-se e proliferem-se, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde e depois a manhã, o quinto dia, e disse o Eterno: produza a terra seres viventes, segundo a sua linhagem, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua linhagem. E assim foi feito. E o Eterno fez os animais selvagens, segundo a sua linhagem, e os animais domésticos, segundo a sua linhagem, e todos os répteis da terra, segundo a sua linhagem. E viu o Eterno que era bom. E o Eterno os abençoou e lhes disse: reproduzam-se e proliferem-se, enchei a terra e sujeitai-a, enchei a terra e sujeitai-a, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu o Eterno tudo quanto fizera, e era muito bom. Veio a tarde e depois a manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No sexto dia o Eterno terminou todo o trabalho que havia feito e cessou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E o Eterno abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou de toda a sua obra que criara e fizera. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que Yahweh, o Eterno, fez a terra e os céus. E de toda a planta do campo antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo antes de haver brotado, porque o Eterno não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para cultivar a terra. Porém uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra.
Yahweh, o Eterno, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. E ao Eterno plantou um jardim na região oriental do Éden, e pôs ali o homem que criara. E ao Eterno fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Jom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E ao Eterno tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Eterno ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais: e ao Eterno, não é bom que o homem esteja só, farei para você uma ajudadora compatível. E o Eterno formou da terra a todos os animais do campo e a todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o que quer que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas para o homem não havia uma ajudadora idônea. Por conseguinte, o Eterno fez o homem dormir pesadamente, e este adormeceu. Retirou-lhe então de um lado e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Eterno lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, uma vez que do homem foi tirada. Por conseguinte, o homem deve deixar seu aba e a sua ima, e unir-se à sua mulher, e uma só carne eles serão. E ambos estavam desnudos, o homem e sua mulher, e não tinham vergonha.
Entretanto, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que eu Eterno tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que o Eterno disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: com certeza não morrereis, porque o Eterno sabe que no dia em que comerdes dele, seus olhos se abrirão e serão igual ao Eterno no conhecimento do bem e do mal. Por conseguinte, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam desnudos. Depois cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz de Yahvé o Eterno, que passeava no jardim à tardinha, Adão e sua esposa se esconderam da presença de Yahvé o Eterno por entre as árvores do jardim. E Yahvé o Eterno chamou a Adão e lhe perguntou: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava desnudo e me escondi. E ele disse: quem te mostrou que estavas desnudo? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela deu-me da árvore e eu comi. E Yahvé, o Eterno, disse à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Eterno disse à serpente: uma vez que fizeste isso, amaldiçoada você é no meio de todos os animais domésticos e no meio de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz: multiplicarei grandemente tua dor e tuas gravidezes. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: uma vez que destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: dela não comerás, amaldiçoada é a terra por tua causa. Em dores comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá para ti espinhos e abrolhos, e comerás da relva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Tu és pó e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Ava, porque era a imã de todos os viventes, e ao Eterno fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Eterno: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Entretanto, não suceda que estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Por conseguinte, o Eterno o lançou fora do Gan-Éden para cultivar a terra de que fora tomado. E havendo retirado fora o homem, colocou querubins a oriente do Gan-Éden, e uma espada de lâmina retorcida para guardar o caminho da árvore da vida. O homem teve então relações com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda do Eterno. Depois deu à luz a Evel, seu irmão. Evel foi apacentador de ovelhas, e Caim foi agricultor da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda ao Eterno. Evel também trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, entretanto, atentou Yahweh para Evel e para sua oferenda, mas para Caim e para sua oferenda não atentou. Pelo que Caim irou-se grandemente e descaiu-lhe o semblante. Então Yahweh perguntou a Caim: por que tu estás tão furioso? E por que está triste? Se procederes bem, acaso não serás aceito? E se não procederes bem, o erro jaz à porta. O desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. Falou Caim com o seu irmão, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Evel e o matou. Perguntou Yahweh a Caim: é o teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse o Eterno: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito você é desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Eterno: a minha punição
é maior do que eu posso suportar. Hoje me lanças da superfície da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me encontrar quererá me matar. O Eterno, porém, lhe disse: por conseguinte, quem matar a Caim, a vingança cairá sobre ele 7 vezes mais. E aí pôs um sinal sobre Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Eterno e habitou na terra de norte ao oriente do Éden. E Caim conheceu a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Hanoque. E ele construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Hanoque. Hanoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meuiel, e Meuiel gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Iabal. Este foi o Aba dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Iubal. Este foi o Aba de todos os que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento, cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque e as suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: o Eterno me deu outro filho em lugar de Hebel, uma vez que Caim o matou. A Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Eterno Yahweh. Livro das gerações de Adão. No dia em que o Eterno criou o homem, à semelhança do Criador o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome do homem. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e nomeou de Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete.
800 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu 7, viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu 7, depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de 7 foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Viveu Cainã depois que gerou a Malalel 840 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Viveu Malalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Hanoque. Viveu Jared depois que gerou a Hanoque 800 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Jared foram 962 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Hanoque. Viveu Jared depois que gerou a Hanoque 800 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Jared foram 962 anos e morreu. Hanoque viveu 65 anos e gerou a Metuxela. Andou Hanoque com o Eterno depois que gerou a Metuxela 300 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Hanoque foram 365 anos e Hanoque andou com o Eterno e não apareceu mais, uma vez que o Eterno o tomou. Metuxela viveu 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Metuxela depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Metuxela foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e lhes pôs o nome de Noash, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou a Noash 595 anos e gerou filhos e filhas. O total de dias de Lameque foram 720
77 anos e morreu. E era Noach da idade de 500 anos. E Noach gerou a Shem, Cham e Jafé.